Quero meditar com vocês de uma maneira bem expositiva aqui em Hebreus capítulo 9. Como pretendo fazer uma exposição deste capítulo, é claro que não há como concluir essa exposição hoje. Quero ler alguns textos e meditar à medida que o Senhor for nos dando graça. Esse capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, ele é um capítulo com uma extraordinária singularidade. Ele trata de muitos pontos, muitos assuntos. Existem aqui uma série de grandezas infinitas da mente de Deus que se revelam por este capítulo. Se você estudar a palavra sangue, você vai ver que das ocorrências que temos por todo o Novo Testamento, a maior delas se concentra neste capítulo. A doutrina do sangue de Cristo, que é podemos dizer assim, a suprema doutrina bíblica, que é o sangue de Cristo Jesus, sua oferta, sua redenção, a consumação do propósito de Deus está nesta palavra, sangue, nesta grandiosa revelação do sangue de Cristo Jesus. Está aqui neste capítulo. Um dos grandes problemas dos cristãos é a dificuldade que eles têm que lidar, ou têm em lidar com as promessas de Deus, com os fatos consumados da redenção. Muitos cristãos, embora eles convertem, nasceram de novo, passaram pelas águas, partem o pão, eles têm uma grande dificuldade em viver a vida cristã. E assim, por não alcançar pela fé isto, eles vivem uma vida muito misturada, muito apática. E todas as pessoas assim, elas são tendenciosas, vulneráveis a cair na apostasia ou na religiosidade. É triste, irmãos. Mas veja, qual é o problema? É a dificuldade em lidar com a nossa herança em Cristo Jesus. Este capítulo, ele nos foi dado por Deus para ajudar-nos a ver isto. Vamos bem devagar, a leitura precisa ser muito lenta, para que nós possamos capturar o máximo da força, das verdades, das revelações contidas aqui. Hebreus 9, ora, mesmo a primeira aliança tinha ordenanças de culto e o seu santuário terrestre. Vamos tomar esse texto porque ele é um texto que nos dá uma visão geral de tudo que ele vai falar. Ele vai falar do santuário celestial. Esse assunto santuário, deixe-me repetir mais uma vez. Santuário ou templo. Escute bem, santuário, templo, tabernáculo, são sinônimos. Porém, irmãos, nós nunca podemos ler a Bíblia com a mente natural. A mente natural, ela funciona, inevitavelmente, é claro, porque nós somos seres naturais. Mas quando eu digo não leia a Bíblia com a mente natural, que você não pode, é incapaz, é impossível você conceber a revelação com a mente natural. Você necessita de que o seu espírito, pelo Espírito Santo, toque isso por revelação. Revelação não acontece na alma. A alma sente a revelação no espírito, ou por causa do espírito. Nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. Então, quando você pega aqui a palavra santuário, tabernáculo, templo, é uma figura de Deus. Deus é o grande templo. Na Bíblia, a palavra templo é constituída de 3 partes. 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O Deus da Bíblia, ele é triuno, ele é tripartido. Em que sentido? Eu vou usar essa palavra tripartido, mas ela não combina com Deus, mas é para ajudar-nos na didática. Não é que Deus é em 3 partes, ele é um Deus em 3 pessoas. Então não é 3 partes. Mas eu estou usando a palavra tripartido aqui por causa da nossa mente limitada, mas ele não é um Deus tripartido, certo? São 3 pessoas em um Deus, entende? 3 pessoas em um Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo.
Mas são 3 pessoas. E são 3 pessoas distintas. 3 pessoas distintas. Sabe como que a Bíblia chama isso? Mistério, irmãos. Isso é um mistério, mistério da Trindade. Nós só vamos chegar ao fim dessa revelação lá, aqui é impossível. Porque Deus é indissecável. Nós não conseguimos colocar Deus numa mesa e tentar dissecá-lo, entendê-lo. Nossa mente é extremamente inferior e infinita, ou finita, em relação à grandeza suprema daquilo que é Deus. Então essa ideia de santuário, irmãos, ela tem a sua origem no entendimento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa ideia de templo fala de habitação, fala de convivência, a palavra melhor, comunhão. Eu posso dizer para vocês com toda segurança, é desta ideia de templo que vem, que nasce, que surge, que deriva a palavra comunhão para o nosso vocabulário. Se você quiser estudar comunhão fora disso, você não vai entender nada de comunhão. Você vai entender amizade, mas nunca comunhão. Agora, irmãos, com essa introdução, vamos voltar ao mesmo texto. Ora, mesmo a primeira aliança, lembra? Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Quando ele fala da primeira aliança, qual aliança que ele está fazendo referência? Aquela de Êxodo, capítulo 32, 33, a primeira foi quebrada, mas ali no Monte Sinai, na 12ª estação, Deus fez uma aliança com o seu povo, e ele colocou ordenanças. Então ali, Deus fez uma aliança, Deus colocou ordenanças, e Deus exigiu que fosse feito um tabernáculo. Então entenda essas 3 coisas. Aí diz que essa aliança havia também ordenanças de culto, como o povo deveria se chegar a Deus, como o povo deveria servir a Deus. Então naquela aliança lá do Sinai, Deus colocou princípios para que ele fosse cultuado no meio do seu povo, porque foi preparada a parte anterior do tabernáculo, na qual estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição. Esse se chama lugar santo, que era a segunda parte. Quando você chegava no tabernáculo, passava pela primeira porta, tinha o altar do sacrifício, aí mais à frente, perto da entrada do lugar santo, tinha a bacia, onde se lavavam, e depois passava pelo primeiro véu, tinha um lugar santo. Isso que ele está dizendo aqui, lugar santo. Mas preste atenção aqui, irmãos. Ele diz assim, na qual estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição, que se chama lugar santo. Atrás do segundo véu, e é aqui o ponto central que ele quer chegar. Atrás do segundo véu estava a parte do tabernáculo chamado lugar santíssimo. Lugar santíssimo na Bíblia é uma referência aos lugares celestiais de Efésios 2:6. Filipenses 3, 1-3, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Lugar santíssimo aqui é uma figura do trono de Deus, o lugar mais alto, mais santo, mais profundo do universo. É este o lugar santo desse tabernáculo celestial. Ele diz assim, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma vara de ouro que continha o maná, a vara de Arão que brotou e as tábuas da aliança. Curioso esse texto, curiosíssimo. Por quê? Porque se você estudar o Velho Testamento, você vai descobrir que o altar do incenso, ele não ficava no lugar santíssimo, ele ficava no lugar santo, bem na entrada do último véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ali ficava o altar do incenso. Só que aqui no livro de Hebreus, diz que este altar, ele está no lugar santíssimo. Ora, irmãos, o que quer dizer o altar no lugar santíssimo? É porque a visão que o escritor aos Hebreus tem aqui, e esse altar, ele simboliza alguma coisa. Vamos voltar, só para os elementos do lugar santo. O candeeiro. Deixe-me dizer algo rapidamente. Todo o tabernáculo lá, se você estudar a partir de Êxodo 25, todo o tabernáculo, em primeiro lugar, ele vai falar de Cristo.
Em segundo lugar, ele vai falar da obra de Cristo. Em primeiro lugar, a pessoa de Cristo. Em segundo lugar, a obra de Cristo. Então, quando você estuda a pessoa de Cristo, esse candeeiro é o quê? Ele fala de Cristo, a nossa luz. Porém, quando você fala, esse candeeiro também fala da obra de Cristo. Apocalipse capítulo 1 vai mostrar 7 igrejas da Ásia como 7 candeeiros. Jesus é a luz, mas ele diz, vós sois a luz. Esta é a sua obra, é nos tornar luz, como ele é. Irmãos, escute aí. Quando você estuda o tabernáculo, você vai ver que ele tem 7 hastes. Segundo, ele tem uma cana central, que fala da corporificação de Cristo, onde nós fomos colocados. Ele tem o fogo, o óleo, que fala da obra do Espírito, a sua unção e a sua purificação. Então você vai ver os detalhes da obra de Cristo. Não quero entrar nisso, mas apenas para citar. E aqui nós vamos ver não a pessoa de Cristo, mas vamos ver a obra de Cristo. Então você tem um candeeiro, e depois o que você tem? A mesa com os 12 pães da proposição. A palavra ali também traduz proposta. Em primeiro lugar, Jesus é o pão da vida. Amém? Pessoa de Cristo. E a obra de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, onde diz que nós somos um único pão. Nós somos um pão. Isso é comunhão do corpo de Cristo. Os pães da proposição, Cristo, pão da vida. Aquele pão de 1 Coríntios 11, a comunhão do corpo de Cristo. Lembra? Que preciosidade, irmãos. Mas aí você chega no altar do incenso. Esse altar fala de 2 coisas, e elas não são separadas: adoração e oração. 2 coisas que não podem ser estudadas, nem praticadas separadas. Quando você vê assim, alguém dizer assim, nossa, essa pessoa é um adorador, a palavra que deve anteceder esta, e a principal é, será que esse adorador é uma pessoa de oração? Não, eu não sou muito de orar, eu sou muito de adorar. Toda pessoa que adora sem orar, não é um adorador, é um profanador. Porque o adorador, a sua forte característica é a oração, não é a canção. Entenda isso. Sabe onde é que está isso, irmãos? Gênesis e Apocalipse. Todo adorador na Bíblia, a sua principal característica não é tocar e nem cantar, é orar. O adorador é aquele que, em primeiro lugar, ora. Mas aí está. Vamos ao ponto aqui. E por que o altar do incenso está no lugar santíssimo, sendo que no tabernáculo ele está no lugar santo? Aqui que está a grande curiosidade. É porque a adoração e a oração é um assunto do lugar santíssimo. E por que no Velho Testamento o altar do incenso, que representa a adoração estava no lugar santo? Porque havia um véu no Velho Testamento que separava esses 2 lugares. Só que agora, irmãos, aqui que nós vamos entender, porque esse é o assunto do capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Hebreus, é mostrar para nós que a nossa oração é uma oração que penetra além do véu, é uma adoração que penetra além do véu, é uma oração que ela toca o trono de Deus, ela não fica numa esfera anterior. O assunto oração, o assunto adoração é da mais alta expressão na vida cristã. Então o que ele quer dizer aqui? Que quando você ora, você ultrapassa o véu, você entra para o lugar santíssimo. Vamos ver quando chegar no capítulo 10. Agora ainda não, e hoje é impossível. Mas quando chegarmos no capítulo 10, nós vamos ver que o assunto oração e o assunto adoração entra além do véu. Amém? Aí diz, sobre elas, os querubins de glória que cobriam o propiciatório, coisas das quais não é hora nem momento de falar detalhadamente. Preparadas assim essas coisas, continuamente entram os sacerdotes na primeira parte do tabernáculo para cumprir os ofícios do culto. Porque lá no Antigo Testamento, irmãos, os sacerdotes, eles faziam ofício lá no lugar santo. Eles podiam manter as lâmpadas do candeeiro aceso,
eles deveriam trocar os pães, eles deveriam manter o incenso, o altar do incenso funcionando a todo tempo. Não podia, irmãos, o altar do incenso, aquele incenso não podia apagar, as luzes não podiam apagar, e os pães não podiam faltar. Então, para isso, os sacerdotes se movimentavam em turnos durante 24 horas. Enquanto o tabernáculo estivesse em pé, deveria haver os pães da proposição, deveria haver as luzes no tabernáculo, e deveria haver o aroma do incenso. 3 coisas que a igreja precisa manifestar: o fogo do Espírito, a unção do Espírito, a luz do Espírito, a iluminação do Espírito, fogo do Espírito, a unção do Espírito, do que nos fala o candeeiro. Isso não pode apagar. Os pães da proposição, a igreja é uma proposta contínua de Deus para alimentar essa terra. A maneira de Deus alimentar, trazer vida: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Isso está dentro da vida da igreja. A igreja precisa ser essa proposta de Deus para o mundo. E a vida de oração, e a vida de oração não pode parar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Isso está lá no átrio. Os sacerdotes deveriam manter o fogo aceso, como deveriam manter todos esses elementos tendo vida dentro do lugar santo. Estão vendo aí? Por isso, irmãos, a função dos anciãos da igreja é tão importante. Eles não podem fazer um papel de figurantes, ficar aqui só atrás de posição, em cima de púlpito, buscando prerrogativas, proeminências ou preeminências, títulos. Essas coisas não significam nada se este ancião não tem uma unção do Espírito para exercer o seu ministério segundo a vontade de Deus. Esse é o papel daqueles que servem o povo de Deus. Quando nós olhamos esses elementos, nós vemos aqui a função daqueles que foram chamados para exercer sua função espiritual, na unção do Espírito, para que o povo de Deus, para que haja adoração, para que haja oração, para que haja revelação, iluminação, unção do Espírito, para que a igreja seja uma proposta de Deus para o mundo. Estão vendo? Aí ele diz, versículo 7, mas, na segunda parte, entra somente o sumo sacerdote. Escute aqui, irmãos. Todas as vezes que falar do lugar santíssimo, eu vou falar com evidências, mas não somente com evidências, com fatos, gastando tempo, mas também colocando ênfase, porque o objetivo é esse. Mas, na segunda parte, aqui lembra, irmãos, nós falamos há pouco da segunda parte, onde estava o altar do incenso, a arca com o propiciatório em cima, dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, as tábuas da aliança e o pote com o maná. Aí ele diz, mas na segunda parte entra somente o sumo sacerdote, uma vez, enquanto no lugar santo entrava todo o tempo por meio dos turnos, através dos turnos, eles estavam todo o tempo servindo no lugar santíssimo, uma única vez por ano. Está vendo aí? Não sem sangue. Essa é uma frase importante. Eles deveriam entrar com o sangue. O sacerdote entrava uma única vez, e olha essa ressalva, não sem sangue. Esse ponto é importante, irmãos. Não sem sangue. Ele tinha que primeiro fazer um sacrifício pela sua vida. Segundo, ele deveria fazer um sacrifício pela sua casa. E terceiro, ele deveria fazer um sacrifício por todo Israel. Aí agora ele tomava aquele sangue e entrava para dentro do lugar santíssimo. E se Deus não tivesse recebido a oferta do sangue que ele fez pela sua própria vida, o sumo sacerdote morria lá dentro. A tradição diz que ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo, porque se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para tirá-lo, ele deveria ser arrastado para fora. Porque a santa presença de Deus, o seu testemunho estava naquele lugar, de maneira especial, na terra. Que lindo é isso, irmãos. Você olhar esse assunto, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo, pelos seus pecados de ignorância do povo, e dos pecados de ignorância do povo. Dando com isso entender, observe, o Espírito Santo, que ainda não havia manifestado o caminho do santuário.
não havia manifestado o caminho do santuário. E aqui eu preciso parar, irmãos. Enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Quando ele fala que não havia ainda manifestado o caminho do santuário, qual o santuário que ele está falando aqui? É claro que a nossa mente natural pode pensar no santuário de Moisés. Irmãos, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, e o véu rasgou de alto a baixo, aquele santuário, aquele templo, que não era mais o santuário de Moisés, era o templo que foi reedificado por Herodes, aquele templo que os judeus faziam seus sacrifícios, todos aqueles sacrifícios perderam o seu significado no dia que Cristo ofereceu uma única oferta, lá na cruz do Calvário. O véu lá do templo rasgou de alto a baixo. Então, escute isso, irmãos. Quando diz assim, ainda não havia manifestado, revelado o caminho do santuário, esse santuário aqui, irmãos, é esse de Hebreus capítulo 10, por favor. 10, 19. Claro que nós vamos chegar até aqui um dia, se o Senhor permitir. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Que lugar santíssimo é esse? Aonde fica esse lugar santíssimo? Porque o templo em Jerusalém já havia cumprido o seu papel terreno. Não tinha mais nenhum significado aquele templo. Então, que santuário é esse que o escritor aos Hebreus está falando, irmãos? Ele está falando do santuário celestial, do santuário da glória de Deus. Por favor, permita-me adicionar mais alguns textos. Volte para o capítulo 8 desta epístola aos Hebreus, versículos 1 e 2. Ora, o resumo do que temos dito é que temos, olha essa frase, tal aqui é inigualável sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Observe essa frase, trono da majestade dos céus. O sumo sacerdote entrou e sentou. Eu te pergunto, qual é o lugar que o sumo sacerdote entrava e encontrava o verdadeiro descanso da sua obra? Lugar santíssimo. Então a palavra sentou aqui fala de descanso. Então o que quer dizer o escritor aos Hebreus? Que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele entrou no santuário do trono da majestade de Deus, e ali ele descansou, porque tudo foi consumado naquela cruz do Calvário. Aí ele diz, ministro, este sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, ele é ministro, observe essa frase, irmãos, do verdadeiro tabernáculo que erigiu o Senhor, e não o homem. Aquele do deserto, quem foi que erigiu? Moisés. E este aqui, quem foi que erigiu? O Senhor. Este é o verdadeiro tabernáculo. É esse tabernáculo, irmãos, que ele está dizendo aqui. Vê se sua mente consegue alcançar isso. Não está falando aqui de um tabernáculo terreno. Aquele tabernáculo já passou. Ele cumpriu o seu papel tipológico. Agora o escritor aos Hebreus está falando de algo muito maior. Lembre-se, eu disse que nós temos dificuldade de tratarmos, de lidarmos com as coisas espirituais e celestiais. Nossa mente funciona no material, nossa mente funciona naquilo que é palpável. Isso não é vida cristã. A vida cristã não é uma vida que se anda pela vista, pelo que se vê. A vida cristã se anda pela fé. A fé, irmãos, é o nosso sexto sentido. Você consegue sentir o seu paladar? Isso é um sentido que você tem. O tato, a audição, a visão, está funcionando tudo aí? Esses são sentidos do seu corpo. Agora existe um outro. A fé é o nosso sexto sentido. E ela nos leva a tocar as coisas invisíveis, as coisas mais elevadas. Irmãos, faz uma pergunta para você, de onde que você veio? De onde que você veio? Seu corpo é uma máquina tão perfeita, tão extraordinária, que não existe nada neste mundo que seja comparado, ou que se compare ao seu corpo. Compreende isso, irmãos? Existe no seu corpo aí 30 bilhões de células, tendo funções espetaculares. Imagine, você come uma fruta,
Como é que os médicos chegam à conclusão que essa fruta, ela é boa para tal coisa no nosso corpo? Você come uma verdura e diz, isso aqui, se você comer, isso é maravilhoso para você. Isso vai ajudar no seu cérebro. Como é que ele sabe disso? Como é que é possível isso, irmãos? Você toma um coquetel de remédio. Um para a cabeça, um para o estômago, um para a orelha, um para cada lugar do seu corpo. Aí você toma tudo junto. Aí eles vão lá, cada um cumpre a sua função. Ou você acha que viram uma salada de remédio na sua barriga? Uma loucura, lá, irmãos. Esse frenesi extraordinário é porque Deus, Ele criou o nosso ser numa perfeição, nosso corpo numa perfeição tão extraordinária. Quando você toma um coquetel de remédio, um vai tratar com o coração, o outro vai tratar com a cabeça, o outro vai tratar com o intestino, as células. Pega a química desses remédios e leva a medida certa do que você precisa. Com o alimento é tão extraordinário que ele leva o que você precisa, o que você não precisa ele descarta. Como é que funciona isso? Você tem um botãozinho que você aperta aqui, você programa alguma coisa? Você programou, você já nasceu programado para funcionar perfeitamente. Sabe o que o salmista diz? De um modo extraordinariamente maravilhoso eu fui formado. Está no Salmo 139. Você é uma obra perfeita de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 10 de Efésios, diz que nós somos um poema. Um poema. Só que ele não está vendo a biologia, ele está vendo a redenção. Se a biologia é linda, a redenção é mais linda ainda. Se a nossa criação é algo que nos assombra, a salvação é maior ainda. Entende? E nós não estamos espantados com a salvação, e ficamos aqui dando glória a Deus por causa da biologia, né? A gente fica, e a redenção, irmãos? E agora você saber, que ele está dizendo aqui, que não é um santuário que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que os sacerdotes entravam no lugar santíssimo, cumprindo turnos, não, ele está dizendo assim, neste santuário celestial, existe um sumo sacerdote, ele é indescritível, é tal sumo sacerdote. Por que tal sumo sacerdote? Porque o escritor não encontrou uma palavra para designá-lo, ele não encontrou alguma coisa apropriada para dizer da grandeza dele, da grandeza da sua obra, ele não encontrou, aí ele diz assim, um tal sumo sacerdote, que se assentou. Sabe o que significa essa palavra assentou? Porque se eu fosse um judeu, e eu estivesse envolvido eu fosse da tribo de Levi, eu ia dizer assim, quer dizer que esse sumo sacerdote que você está dizendo, ele está assentado? Sumo sacerdote não assenta, ele cumpre um ofício, ele tem que fazer alguma coisa. Por que esse sumo sacerdote está assentado no santuário, no lugar santíssimo? Sabe por quê? Porque toda obra já terminou. Ele nunca vai precisar fazer a obra de novo, tudo já está feito. Aí você se pergunta, bom, mas em Israel era necessário todos os anos, ele diz aqui, todos os anos, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Por que esse tal sumo sacerdote não entra mais? Sabe por que ele não entra mais? Por uma única razão, seu sacrifício foi eterno, encontrou Deus nele uma satisfação eterna. Agora nós não precisamos mais comemorar todos os anos o aniversário dos pecados, ou do pecado. Sabe por quê? Ele carregou para sempre a condenação nossa dos pecados. Ele tomou o nosso lugar de pecadores na cruz do Calvário. Ele não foi só o sumo sacerdote, ele foi a oferta. Ele foi a oferta e foi o sumo sacerdote desta oferta. E agora, irmãos, é isso que ele quer dizer para nós. Podemos entrar. Você pode entrar. Olhe bem, voltemos aqui, irmãos. Versículo 2 do capítulo 8, ministro do santuário verdadeiro. Então tem um santuário verdadeiro. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Esse lugar santíssimo aqui é o lugar santíssimo do tabernáculo verdadeiro, que nós podemos entrar. E o que impede, irmãos? É a dureza do nosso coração, é a frieza, por causa da incredulidade. Veja que no capítulo 3, da Epístola aos Hebreus aqui, ele vai falar do engano do pecado e da incredulidade. E ele diz assim que muitos, por causa da incredulidade, ele está fazendo uma referência àquela peregrinação do povo de Israel, de Ramsés até o Sinai. Ele diz assim que aquele povo foi incrédulo, eles tiveram um coração endurecido pelo engano do pecado. Eles não conseguiram entender, eles não tiveram condições de lidar com aquelas bênçãos de Deus, e por isso murmuravam
10 vezes murmuraram. E por que murmuraram, irmãos? Por quê? Faltava maná? Nunca faltou maná. Deus os deixou morrer de sede? Nunca faltou água. A Bíblia diz assim que havia uma rocha que o seguia. 1 Coríntios 10, 4. Havia uma rocha que o seguia, e a rocha era Cristo. E sempre que eles precisaram da água, a rocha estava lá. Eles tiveram que reclamar porque o sol estava quente? Não, irmãos. Havia uma coluna, uma nuvem que os guardava do sol do deserto. E à noite no deserto é muito frio, mas eles também não precisavam se preocupar, porque à noite aquela coluna, aquela nuvem se tornava uma coluna de fogo e aquecia eles. Mas eles podiam reclamar porque o sapato estava apertando, a criança estava crescendo no deserto. O Salmo 105 diz que as sandálias deles cresciam com o pé e as roupas não envelheciam. Talvez eles pudessem reclamar, irmãos, porque eles poderiam ficar doentes ali, não tinha hospital. A Bíblia diz que não havia entre eles um doente sequer. Eles tiveram dificuldade de lidar com a graça de Deus. Agora isso é pequeno, irmãos, diante do que eu e você temos. Sinceramente eu tenho que dizer que é pequeno. Porque eles não tinham espírito dentro deles como você e eu temos. E a gente ainda fica mendigando, dá-me do teu espírito. Dá-me da tua presença. Irmãos, nós não temos a presença de Deus como eles têm. Eles tiveram, me perdoe. Como eles tiveram. A presença de Deus é uma realidade que nós temos. É só você saber que você tem um sangue que foi derramado sobre a sua vida. Lembre-se, o sumo sacerdote não poderia entrar sem sangue. E você pergunta, e eu, como posso entrar? Jesus derramou todo o sangue dele por você, para você, em você. E agora você tem este sangue. O sangue de Cristo é uma propriedade eterna nossa, meus irmãos. Quando ele disse lá em Lucas 22, para que nós tomássemos do seu sangue, para que nós bebêssemos do seu sangue, ele diz lá em João 6, aquele que come e bebe de mim tem vida para sempre, quem comer da minha carne viverá eternamente, comer dele, beber dele. Paulo capturou isso com tanta força, que ele diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo. Eu pergunto, irmãos, esse pão aqui é o corpo de Cristo? Claro que não, as irmãs que fizeram. Então ele não tem valor para nós? Tem, porque quando você come esse pão, você está tocando uma realidade espiritual. Porque há uma realidade espiritual naquilo que nós fazemos, irmãos, é o ato da fé. A fé nos livra de obsessões e nos leva para a realidade espiritual. E quando você come pela fé, você sabe que você tem isso. Então você não precisa de ninguém para orar por você. Você não precisa de ninguém para exercer fé por você. Você não precisa de ninguém para servir a Deus no seu lugar. Você mesmo pode entrar, pode desfrutar, pode beber, pode rogar a Deus. Ele vai te ouvir. E não é porque você merece não, irmãos, é porque aquele tal sumo sacerdote está à destra de Deus. É por causa da obra dele, irmãos. É isso que está aqui. E nós temos perdido tanto, irmãos. Temos dificuldade de lidar com as coisas espirituais. E por causa disso, irmãos, estamos esfriando, estamos deixando tantas coisas se perder. Satanás tem usurpado tanto lugar de Deus na nossa vida com coisas, e mais coisas, quinquilharias e outras quinquilharias, e nós temos perdido o essencial. Você tem uma vida cristã muito elevada para viver nessa terra, saiba disso. Você tem uma experiência que ninguém tem, você tem uma realidade que ninguém tem, só aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem uma vida eterna preparada para você agora, que ninguém tem. Você pode não estar feliz com o que você tem no sentido material, mas nunca se decepcione com aquilo que você tem no sentido espiritual. Então deixe-me terminar aqui, irmão, citando só um texto, e nós vamos partir o pão. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os versículos 1 a 5. Porque sabemos que se nossa morada terrestre, esse tabernáculo, agora ele está falando tabernáculo, nosso corpo é um tabernáculo também. Por quê? Porque ele é o templo do Espírito. Se desfizer,
Temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, que é eterna nos céus. Irmãos, tem um tabernáculo nos céus para você. No dia que esse corpo se desfizer, ele vai para a cova, mas Deus já preparou um tabernáculo eterno para você habitar. Porque também gememos nessa morada, nesse corpo, não gememos, irmãos? Tem alguém aqui que diz assim, irmãos, eu estou passando uma vida, irmãos, no final da reunião a gente vai pedir para você orar por toda a igreja aqui, todos os irmãos, transmitir essa vida que você está vivendo. Não, irmãos, olha, minha vida tem sido um sucesso, eu tenho um sucesso em todas as áreas, Satanás não consegue beirar a minha casa. É mesmo, irmãos, cuidado com essa paz que você está tendo com ele, muito perigoso isso, irmãos, muito perigoso. Ou então você já morreu e não sabe, já está lá na glória, ou então, irmãos, Satanás fez uma aliança de paz com você, porque todo o povo de Deus é atacado dia e noite, por dentro e por fora, pelas hostes satânicas. Satanás nos odeia, e as nossas lutas, você vai ver, você diz assim, na minha família os ímpios não passam o que eu passo. Território conquistado, irmãos, é território conquistado. O que não está conquistado por Satanás é onde ele está investindo a força. Não desanime, não desanime. Satanás tem todo interesse em te destruir, mas ele não vai, ele não tem poder, a não ser que você dê legalidade na sua vida. Então vamos lá, versículo 2, porque também gememos nesse tabernáculo, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, aquilo que ele já havia dito em 1 Coríntios capítulo 15, nosso corpo incorruptível. Se formos achados vestidos e não nus, isto é, vestidos aqui, é vestidos de Cristo, revestidos das virtudes de Cristo. Nus aqui é vergonha. Lembra quando Adão pecou, ele ficou nu, ele perdeu aquele brilho, aquela glória celestial. Versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos com tristeza, porquanto não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida de Deus. Zoe, vida que é vida de Deus. Mas Deus, por isso mesmo, nos dispôs, dando-nos o penhor do Espírito. Só até aí, irmãos. Sabe o que significa a palavra penhor aqui? Quando você compra uma grande propriedade, aí você dá um sinal, como garantia que aquela propriedade é sua. Então uma pessoa comprou uma grande propriedade, aí ele assinou um contrato, e fez o primeiro pagamento, para selar aquele contrato, ok? Se o contrato for desfeito, aquilo que foi penhorado, o penhor, essa parte, vai ficar para outra pessoa. Deus não quebra contrato, Ele já nos deu uma garantia, de que aquilo que Ele começou em nós, Ele não vai deixar de lado, Ele não vai descartar. O que Ele começou na tua vida, Ele vai até o fim, até você chegar naquele dia. Por isso Ele nos deu o penhor do Espírito. Irmãos, como nós temos que adorar, porque o Espírito habita em nós. É uma garantia, uma certeza que nós temos, que o Espírito habita em nós. Ele habita de tal maneira que Ele testifica com o nosso Espírito, dizendo, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não use as circunstâncias para se culpar, será que eu sou, será que eu não sou? Não use adversidades para dizer, meu Deus, eu falhei tantas vezes, tenho falhado, tenho errado, eu não sou filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Espírito habita dentro de você para te dizer, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O penhor. Irmãos, então são essas questões que nós temos dificuldade de lidar. Não desanime, não se desespere. Tem uma casa celestial, um tabernáculo celestial para você preparado. As lutas, os sofrimentos do tempo presente não se comparam, irmãos, com tudo que um dia desfrutaremos eternamente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Bendito para sempre é o teu nome, Senhor. Obrigado por estas palavras tão preciosas para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor,
para que venhamos tratar desta esfera celestial da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ver a grandeza desta salvação que temos, toda a nossa possessão em Cristo, toda a nossa herança em Cristo, a despeito deste corpo, a despeito da nossa alma, da nossa carne, a despeito de tudo isso, Senhor, que muitas vezes nos sentimos limitados, nos sentimos angustiados, porque não conseguimos te agradar como convém, porque falhamos muitas vezes, mas uma coisa cremos: o Senhor começou em nós uma boa obra, o Senhor colocou o teu Espírito em nós como uma garantia que o Senhor não vai deixar esta obra inacabada. Opera poderosamente na nossa vida, Senhor, opera de maneira poderosa em nós, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, amém.